3 dias antes. Intimamente eu tinha medo que o sonho que eu tive viesse a acontecer naquele momento. E eu achava que não voltaria mais aqui para contar a história. A programação com uma informação preocupante e importante demais. Chapecó amanheceu em estado de luto, muita tristeza por parte de torcedores. Não há informações precisas sobre mortos ou feridos. Trabalhar para voltar a fazer o que eu amo, né? Vai passar um filme na minha cabeça. Chapecó ele tem uma particularidade, é um lugar pequeno, uma comunidade pequena, comparando com onde a maioria dos clubes, principalmente do Brasil, são grandes cidades. E próximo a Chapecó não tem clube nenhum. Desde a fundação, lá em 1973, sempre tudo foi com muito sacrifício, com muita dificuldade, principalmente financeira. Praticamente não era um time de futebol, eles montavam uma família, sempre montavam uma família e tratavam os jogadores de forma diferente. Tanto que eles se comprometiam de uma forma diferente também. Tínhamos diversas dificuldades. A primeira dificuldade é que não tínhamos um estádio adequado. A segunda dificuldade é que nós não tínhamos o número de habitantes que era exigido pela CBF na ocasião. Em 77, La Chape tornou-se campeão do estado, 4 anos depois de ser fundada. Passamos a ter a participação no Campeonato Brasileiro da época, que era formado por 60 clubes do Brasil, divididos em regiões. Não havia dirigentes, funcionários eram o mínimo possível, porque o orçamento era limitadíssimo. Nós tínhamos que montar um time que não sabíamos de como faríamos, pois era uma experiência muito nova e muito recente para uma cidade que não tinha mais de 80 mil habitantes. E nos anos 80, ela participou de muitos campeonatos catarinenses e ela sempre teve uma participação muito expressiva. Ela nunca foi constantemente campeão, evidentemente, porque os títulos vieram em 77, vieram em 96, 2007, 2011, 2016. Em 93, especificamente, ela começou um crescente forte. Quando eu vim jogar aqui em 1995, os meus filhos eram pequenos e as pessoas perguntavam para mim: os teus filhos torcem para o Inter ou torcem para o Grêmio Maringá?
Não, para nenhum, cara. Eles torcem para Chapecoense. Mas a maior parte das pessoas era um grupo de amigos que queriam o bem da Chapecoense, sem interesse pessoal. Eu fui jogador da Chapecoense, fui treinador da Chapecoense, depois a gente fala os anos, se vocês quiserem, mas eu fui jogador. Na época eu perdi muito dinheiro porque eu naturalmente fui deixando a minha empresa de lado e cuidando da Chapecoense. Nós não tínhamos estrutura, não tínhamos dinheiro, não tínhamos experiência em Campeonato Brasileiro. Eu cheguei em 2006, em 2007 nós fomos campeões estadual, né? Logo no outro ano trocou-se o presidente, veio com outra política, né? E ele chegou para nós e disse: não, nós temos que disputar o segundo semestre porque é uma chance que a gente tem de poder crescer, senão nós vamos ficar sempre disputando estadual e não temos a chance de crescer, né? Foi também a época que o seu Plínio, o Maninho, que hoje é o atual presidente, ajudou com o pagamento de salário de alguns jogadores, mas é uma pessoa que voltou e de lá não saiu mais. 2009 e 2010, a Chapecoense também foi aguerrida, mas teve muitas dificuldades. Começamos a fazer um trabalho totalmente diferente na Chapecoense. E já no primeiro ano que nós assumimos, nós já conseguimos chegar à final do estadual. Com essa conquista do vice-campeonato, nos deu direito a jogar a Série D. E aí começou essa história linda do time sair lá da Série C para a Série B, para a Série A. Primeiro tempo fraco, com apenas uma oportunidade de gol, marcado pelas faltas e pelas 2 expulsões. Melhor para Chapecoense, vai chegando à Série C do Campeonato Brasileiro. Paixão desde criança, desde pequeno venho pro estádio aqui, a gente sempre é acostumado com um time pequeno, um time que disputava campeonatos estaduais, sempre foi uma luta muito grande para a cidade ter um time profissional e jogar de igual para igual com grandes times do estado, porque o estado é um estado muito tradicional de futebol aqui, né? Santa Catarina. Na verdade, era um problema de todo time pequeno, porque não participava da elite do campeonato. Então, todo mundo, como gosta do esporte, gosta de futebol, obrigava-se a escolher um time para torcer na Série A do campeonato, né? Que era times grandes, Inter, Grêmio, Palmeiras, São Paulo. Então, eu acho que quando teve o boom mesmo, acho que foi da subida da Série C para a Série B, que a Chapecoense deu a galera que resolveu abraçar o time de verdade, assim. Vocês que estão na praça aí, ó, vem pra que vocês estão na Série B, caramba! E no retorno a Chapecó, fechou todas as ruas e foi uma festa muito grande. Tivemos que sair direto dentro do vestiário para um caminhão de bombeiros. E eu lembro muito bem que quando a gente conseguiu acesso para B, nosso presidente reuniu-se conosco e falou: olha, vamos ficar no mínimo aí 2, 3 anos na Série B. Quando a Chapecoense equacionou salários em dia, prêmios em dia, pagamentos também feitos, né, sem deixar atrasar, formou-se uma grande família e a Chapecoense automaticamente veio crescendo. E, como eu disse, em 2013, pegou o vácuo do Palmeiras, fazendo um campeonato muito estável e aí subiu para a primeira divisão. Quando se percebeu que a gente poderia subir para a Série A, se criou uma expectativa muito grande, porque
A Série A hoje, e há muito tempo, é o auge do futebol brasileiro. Deus toca a bola, garoto pro Bruno Rangel. Tá livre, Rangel! Então, para nós que não tinha estrutura nem para jogar uma Série B, tu imagina uma Série A. Pode comemorar. Ele é Bruno Rangel! Ele tem sangue verde e branco! O povo, o Chapecó todo, estava feliz, não importava o que fosse acontecer. E aí a cidade toda explodiu, né? Agora sim, é Série A. A gente está casada há 14 anos, temos 2 filhos. O Pedro tem 9, a Mariana tem 3. A gente se conheceu na universidade, eu estava no primeiro período, assim, acho que na primeira semana na faculdade conheci ele. Ele já estava se formando, já estava no último período, já trabalhava como jornalista, já tinha essa experiência. Eu comecei a trabalhar como estagiária num jornal que era do lado da casa dele. E eu trabalhava como revisora. Então, eu saía sempre de madrugada do jornal. E ele ia me buscar no jornal e me levava para casa. E aí, foi que eu comecei a ficar na casa dele, dormir na casa dele. Quando eu via, já estava com minhas roupas lá. E a gente decidiu aí morar junto depois. Cheguei no clube a primeira vez em 2013, no campeonato da Série B do Brasileiro. Era uma equipe forte, uma equipe fechada, unida, né? Bem família mesmo. As condições de 2013 para cá são totalmente diferentes. A equipe se estruturou realmente em alto nível, né? A gente que vem jogar para cá, o pessoal que vem para cá gosta de jogar aqui, gosta da cidade. Quando eu cheguei em 2015, era um clube pequeno, que todos diziam que ia cair para a Série B, que não iria aguentar. Em 2015 mesmo, a gente já teve grandes jogos, conseguimos golear o Palmeiras e a Chapecoense já foi crescendo no patamar dentro do futebol. Tudo mudou na vida da Chapecoense. Então ela está estabilizada, sempre chegando às finais dos campeonatos estaduais, se mantendo na elite do futebol brasileiro. Da Chapecoense! A Chapecoense representou não apenas o futebol, representou uma cidade de 200 mil habitantes que estava chegando nas maiores esferas do futebol sul-americano, no caso da Copa Sul-Americana, em 2015. Passamos da primeira fase, passamos da segunda fase e pegamos o River Plate. River Plate era o campeão da Libertadores. Ficou aquilo, né, de, poxa, vamos jogar contra o River. Estamos a buscar o plus de quem fez 2 grandes jogos contra o Libertad e ultrapassou. E está aqui para jogar e buscar também, por que não? Na Argentina fizemos um bom jogo,
né? Por pouco, assim, a gente não sai com resultado melhor e voltamos a jogar em casa. Acho que cada jogador sentia que dava para ganhar. Mesmo a gente perdendo pro River Plate de 3-1, mesmo tomando muita pressão lá. E vencemos eles lá dentro da nossa casa com o estádio lotado, com 20 mil pessoas. Infelizmente nós não classificamos, ganhamos de 2-1, não conseguimos fazer o 3-1. Mas eu tenho boas lembranças desse jogo porque foi aqui onde tinha a trave e eu perdi um gol, cara a cara com o goleiro, nossa. Por um detalhe não conseguimos eliminar o River Plate. Já se criava uma expectativa de talvez para o próximo ano ir mais além, né? E ali na frente tem algo especial para nós. No passado a gente teve muitas alegrias, tivemos algumas horas que a gente achou que podia ir mais para frente, mas não era aquele momento, daqui a pouco, da gente conquistar algo a mais. Eu tenho certeza que esse ano nós vamos conquistar muitas coisas. Do jogo de Barranquilha, um jogo que eu joguei contra o Júnior. Pressionar, tentar roubar a bola ali, sabe? Chamar o torcedor. Isso vai fazer com que inflame o torcedor e a gente crie uma atmosfera bem positiva desde o início. Coragem, alegria e nossa felicidade está lá dentro. Vamos buscar para cá. Nossa equipe estava num nível muito alto de concentração. Momento histórico, primeiro time de Santa Catarina acessar uma semifinal de Copa Sul-Americana. O árbitro do jogo vai terminar a partida, fim de fato. E chegou aqui em Chapecó, ganhamos de 3-0. Que momento vive a Chapecoense! Parabéns, Chape! O Brasil é verde e branco na Copa Sul-Americana. E é o Furacão do Oeste de Santa Catarina. E vem a semifinal da Copa Sul-Americana. Nada foi fácil para a Chapecoense, sempre foi muito no limite nossas classificações, por isso que se tornaram tão emocionantes e impactantes. Maravilhoso, a gente luta tanto exatamente para poder participar desses momentos. Quem acreditava, há 8 anos atrás, que eu entrei na Chapecoense, que hoje nós estaríamos entre os 4 maiores da América. E aí, seguindo os confrontos, até chegar contra o próprio o São Lourenço. E cada jogo foi de uma dificuldade gigante, sabe? Cada adversários imbuídos, os caras fortes, sabe? Bons times, e a gente teve que suar sangue para conseguir chegar. Foi o auge do clube aquele momento, né? E realmente encheu a cidade de orgulho. O time de Chapecó sempre foi um time diferente de outras equipes que eu passei. Fala, Danilo! Havia ali uma espécie de união maior do que em outros clubes que eu passei. Sua vida pode encontrar quem te ame com toda força e amor. Pode encontrar quem te ame com toda força e a dor, e assim sucumbirá. Deus nos abençoe, rapaziada. Hoje vai dar chave. Deus quiser, nós vamos atingir o nosso objetivo hoje e entrar para esse momento histórico no clube.
não era o São Lourenço, era o campeão da Libertadores da América de 2014 que estava em campo. Era um grande do futebol sul-americano. A última bola do jogo. Final do jogo contra o São Lourenço, com a defesa do Danilo com a perna direita. Foi uma das coisas mais emocionantes, tão simples, né? É uma defesa tão simples, mas muito marcante na história de todos nós. Nós estamos na final da Copa Sul-Americana. Justiça seja feita. Gol bonito merece placa. Defesa bonita também merece? Não, isso aí deixa pros torcedores aí. Aquela partida foi a primeira vez que eu vi o Kleber chorando no estádio. E a Chapecoense estava eliminando e passando por uma etapa jamais imaginada, que era a final da Copa Sul-Americana. É nóis, é final! E tudo era visto assim como um sonho, como, né? Tu não parava mais de conquistar coisas, tu achava que não chegaria tanto. Tava todo mundo chorando, assim, se abraçando. E aí eu lembro que eu abracei ele e falei que ele tinha mais do que chorar, sabe? Ele merecia poder chorar também e comemorar. E aquele jogo foi muito legal. Nós merecíamos estar nessa final. O objetivo agora é o título da Sul-Americana. O adversário na final sai do confronto entre Atlético Nacional da Colômbia e Cerro Porteño do Paraguai, que se enfrentam nessa quinta-feira. Mas nenhuma das duas equipes assusta a Chapecoense. Chegamos aqui agora na final do campeonato, né? Agora vamos em busca do título. Quando a gente chegou na final da Sul-Americana, aí o carinho que tinha em Chapecó começou a se tornar no Brasil inteiro. Já éramos um time mais respeitado pelos outros clubes, né? Você imaginar um clube numa cidade pequena, um clube novo, né? Um clube que só jogava há pouco tempo campeonatos estaduais, como nós estávamos falando, e está numa final de Sul-Americana, decidindo o título com um campeão de uma Libertadores. No último jogo contra o Palmeiras, o Caio Júnior ele poupou. Ele colocou os time reserva e deixou só o Kleber Santana, que era o capitão. Depois da final ali, a gente caminhava ali vendo o Palmeiras receber o troféu, o campeão, a torcida do Palmeiras falando que ia torcer pela gente. Na quarta-feira, que era o brasileiro, que é, né, o clube brasileiro que ia representar o Brasil, na verdade, na Taça Sul-Americana. E o Palmeiras comemorando com as medalhas, com o troféu. E a gente passava correndo e muitos torcedores falavam: "Tô torcendo para vocês. Vocês vão ser campeões." Receber aquele carinho do povo ali, da torcida do Palmeiras, foi muito legal. Então tudo isso dava uma confiança muito grande pra gente ser campeão. Só que o nosso time, ele era muito seguro, ele era de time de jogadores muito experientes, né? Nas adversidades, eles cresciam muito. E nós tínhamos muitos lutadores ali, né? Jogadores que estavam reiniciando suas carreiras. Foi o auge do clube aquele momento, né? E realmente encheu a cidade de orgulho. A Chapecoense é o sorriso da cidade. É onde todo mundo se une. Pra mim, se confunde com a nossa história de vida, né? Porque a gente vem desde criança aqui pra Arena. Aprendemos a caminhar aqui praticamente nos espaços aqui da Arena. É a nossa vida, né? Que eles mereciam. Mais do que ninguém, eles mereciam, porque eles eram mais do que jogadores, né? Eles eram nossos amigos de Chapecó, eles eram nossos vizinhos em Chapecó. É como se fosse uma família pra nós, né? Não significa só um time. Significa uma cidade, uma região. Eles eram os nossos representantes da garra, da determinação, da vontade de vestir aquele escudo. E foi no melhor momento do clube, no melhor momento de cada atleta que estava naquele avião. Acho que foi o melhor momento de todos. Sandro, ele começou no futebol junto com a nossa diretoria de 2009. 4, 5 dias anterior ao jogo,
ele me ligou, fretamos o avião, tu tem que ir até São Paulo, e a partir de lá você acompanha a delegação. Subi a conversar com a minha esposa que eu iria para Medellín. Nesse momento ela me lembrou que tinha um balé da minha menina, eu tenho uma menina com 4 aninhos, né? Fiquei meio incomodado porque falei, mas balé tem toda hora, tem todo ano, porque talvez nós vamos levar mais 50 anos para ir numa final de uma Sul-Americana, ou talvez nunca mais podemos chegar lá. E ela não ficou em silêncio. Só que naquele momento me voltou na lembrança o dia que a minha filha chegou em casa anunciando com que forma ela ia pro balé, como que ela iria vestida. E aquilo começou a mexer muito com o meu lado emocional e eu comecei a pensar um pouco, porque ela é muito apegada comigo, né? Foi então que chegou o meio-dia, eu resolvi que eu não iria mais porque eu iria acompanhar o balé dela. Aí na véspera da viagem, o meu treinador de goleiro veio e falou, Nivaldo, vai viajar tu, Danilo e Fomo, vamos viajar com 3 goleiros. Só que o avião retornava a Chapecó, jogava contra o Palmeiras e retornava até a Chapecó e depois voltava a Medellín, né? Resolveu-se que o avião não voltaria a Chapecó, não estava mais escrito na Sul-Americana, então estava só escrito no Brasileiro. Eu disse, como eu não vou jogar na Sul-Americana, ele deve ter levado o outro, né? E nisso veio o auxiliar dele falar comigo, Nivaldo, o Caio resolveu não te levar porque daí não te levando ele pode levar outro para usar o jogo contra o Palmeiras e mandou pedir desculpa para ti. Eu disse, não, cara, não tem nada que pedir desculpa, tá tranquilo. Ele foi em todas as viagens, ele não faltou uma nesses 3 anos e quase 4 anos que ele estava lá. Ele viajou ainda no sábado, né, porque eles jogaram em São Paulo no final de semana e na segunda que eles viajavam para Medellín. Deu tchau, ia até o hotel para ir com eles para o aeroporto. Aí esqueceu o cartão de crédito, voltou para casa correndo, assim, porque a gente saiu na sexta-noite. E aí a gente chegou tarde em casa, ele não tinha feito a mala ainda para viajar. Então, no sábado ele acordou, assim, rápido, fez a mala rápido, foi tudo corrido, assim. Foi a última vez, assim, que a gente se viu. A Chapecoense vira aquela página, né? E muda o foco totalmente para a grande final da Copa Sul-Americana. O time viaja hoje à tarde direto de São Paulo para Colômbia. Era um clima de muita confiança que a gente ia conquistar algo que a maioria nunca tinha conquistado, um título da Sul-Americana. Naquele dia eu estava feliz da vida, fiz meu programa até as 10 horas da manhã, normalmente, fui para o saguão do aeroporto, despachei minhas bagagens. Eu lembro que a gente estava bastante feliz, como era um momento inédito para o grupo, para a cidade, para o clube. A gente estava muito ansioso em poder chegar logo em Medellín para poder fazer o jogo. Eu lembro a gente entrando no avião. Eu olhei pra ele, tirei minhas coisas e olhei pra frente. Nisso tava o Foma me chamando. Eu e o Alan, a gente se conhece há muito tempo, mais de 10 anos, então chamei ele normal pra sentar do meu lado pra gente escutar uma música e... Acredito que ali foi Deus usando o Foma pra que eu sentasse do lado dele. Quando ele me ligou, ele tava já dentro do avião e tava assim uma festa, uma bagunça, o pessoal falando alto e tal. E daí ele falou, vou ligar, né? Tô ligando pra dar tchau, tá? Que a gente já tá embarcando. Eu falei, meu Deus, tu não tá no avião, porque tem tanto barulho, assim, geralmente no avião é mais quieto. Eu falei, meu Deus, parece que tu tá, porque eles estavam tocando já, né? Estavam tocando pagode, sei lá. Eu falei, meu Deus, parece que tu tá num bar, né? Não num avião. Eu estava muito tranquilo. E os jogadores também. Não tinha nada que pudesse dizer que poderia acontecer alguma coisa, absolutamente nada. Eu tava com muito sono, eu tava querendo dormir, mas parece que Deus falava pra mim não dormir. Né, até essa parte aí eu lembro, nítido, assim. Tenho na minha memória fresca, assim, o que eu fiz naquele dia. Recibí mi turno, trabajé normal, salí a mi hora de descanso y cuando retorné fue cuando ya
empezaron como a notificarme de algunas variables distintas en la operación. Me comunica mi planificador que tengo una aeronave de la aerolínea de bajo costo que tenía una alarma de fuga de combustible. La aeronave estaba haciendo Bogotá-San Andrés y solicita ingresar a Río Negro, así que no era un vuelo normal. Por lo tanto, yo en la primera comunicación pues le pregunto que si tiene algún inconveniente. Me dice, sí, correcto, tengo una alarma. Por lo tanto, yo decido ingresar a esa aeronave. Esa noche las condiciones eran muy malas, no eran óptimas como pues para que ellos efectuaran un aterrizaje tranquilo. Dentro de esas coordinaciones aparece el avión del LAMIA, el avión del boliviano. Decido poner a hacer sostenimiento al resto de aeronaves y no me notifica nada, a todas las pongo a esperar y aceptan las instrucciones normales. Van pasando los minutos y de pronto sí el LAMIA ya me notifica que solicita prioridad para el aterrizaje. A Colombia 3019, buenas noches, contacto radar, siga centro, nivel de vuelo 210. Alibaba India 2933, 210 en acercamiento. Solicitamos prioridad para la aproximación directa, se nos ha presentado un problema de combustible. Yo la tenía tan cerca de las otras aeronaves, para mí era muy importante separarla. Entonces empiezo a darle como instrucciones. Atento, tengo una aeronave por debajo suyo, efectuando la aproximación. Pero veo en el radar que él no me hacía como caso en las instrucciones que le daba. Digo, algo está pasando con esta aeronave y empiezo a alejarle inmediatamente otras 3 que estaban por debajo de él. Anga 9771, mire de inmediato por su izquierda. La emergencia fue prácticamente 2 minutos antes del impacto. Estamos con emergencia de combustible, señorita, por eso le pido de una vez por su final. Lima India 2933 está en falla total, eléctrica total y combustible. A hora que apagou as luzes, as pessoas perguntavam o que estava acontecendo, mas todo mundo sentado. Não entendi o que estava acontecendo. E esperava que alguém falasse alguma coisa, ninguém falou nada. E o piloto não falou nada. Mas se desliga tudo. Só acendeu luz de emergência. Fica silêncio. O barulho do avião acabou. Empieza como un descenso muy rápido. Não tinha motor, não tinha nada. Tocou alarme dentro do avião. Pi, 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 pi. Hay un momento donde ya se pierde el radar. E aí depois daquilo, aí não lembro mais de nada. Eu me lembro que era aproximadamente um pouquinho antes das 4 horas da manhã. Chovia muito em Chapecó. De madrugada, 4 horas da manhã, eu recebi uma ligação. Aí ela disse, Nivaldo, tu tá sabendo o que tá acontecendo? Atendi o telefone, era minha filha. Aí eu me preocupei. Aconteceu alguma coisa, filha? Algum problema em casa? Por favor. Disse, não, pai, não é isso. Ninguém sabia o que estava acontecendo, ninguém conseguia contato com ninguém. Mas alguma coisa já me dizia assim que a notícia não era boa. A minha mãe, que ela mora do lado da minha casa, subiu ao apartamento dizendo que o avião havia caído. Eu, por um momento assim, eu perdi as pernas, cara. Eu disse, não pode. Como foi acontecer isso? Quando começou a aparecer as imagens, dava para perceber que a situação era complicada. Não lembro de tanta chuva como foi aquela noite, aquela madrugada. Eu só ouvi um carro buzinando na frente da minha casa. E começou a buzinar e buzinar e buzinar e não parava. Eu fui para a janela do meu quarto, olhei e eu vi. Chegou o carro com a logo da emissora. Eu tinha que entrar ao vivo com a Mona Lisa Perrone, no Hora 1 da TV Globo. E foi o maior desafio da minha vida. Estamos interrompendo a programação com uma informação preocupante e importante demais. O avião que transportava a delegação da Chapecoense para a Colômbia caiu perto do aeroporto de Medellín. Não há informações precisas sobre mortos ou feridos. Estaba muy oscuro, noche fría, mucha nieblina, estábamos a 2 grados bajo cero. Desde la parte de bomberos me notifican pues que hay un avión desaparecido en inmediaciones del municipio de La Unión.
Y inmediatamente pues se despliega un operativo de médicos. Llamar a los muchachos 5 minutos para que estén en la estación y salimos hacia el cerro. Realmente los carros nos pueden llevar hasta cierto punto. De ahí en adelante no hay camino y nos toca abrirnos paso en conjunto con los bomberos y la policía. Es complicado, porque uno sí conoce la zona, pero no conoce el sitio donde cayó la aeronave. Todo era como buscar. Llegamos pues como al sitio desde el accidente donde no hay mayor personal. Apenas hay unos bomberos y apenas estaba llegando el personal de defensa civil. Y lo primero que notamos, yo y el resto de los compañeros bomberos, es que no hay un olor a combustible, ¿sí? Entonces, porque ese era el miedo de nosotros también, que de pronto la aeronave estallara. Era llamar, pedir ayuda a la gente que tuviera camionetas 4x4. Y sí, la gente de la Unión se volcó allá al sitio del desastre. As informações, as primeiras que chegaram, era que tinha 21 mortos. As horas foram passando, as notícias cada vez ficavam piores. E aí passou-se 1 hora e pouco por aí, eu não conseguia parar de caminhar, eu andava de um lado para o outro dentro da minha casa. Eu peguei meu carro e fui até a arena. E aí é onde começou a chegar as pessoas, os familiares. Aí eu cheguei no clube, tava um desespero, meu, eu acho que nunca vou esquecer da imagem, assim, sabe? Aí começou a aparecer alguns nomes que tinham tirado com vida e tal, e a gente ainda mantinha uma esperança de ter mais pessoas, né? En el momento que íbamos subiendo por el monte, escuchábamos que alguien nos gritaba, y era que estaba Rafael. Me adentro un poquito más tratando de buscar sobrevivientes. Y es en ese momento donde encontramos a Jackson Follman, ¿sí? Que lo sacan los muchachos de bomberos. Empieza a llover, la temperatura baja aún más. Las posibilidades de encontrar sobrevivientes son mínimas. En medicina hay una cosa que se llama la hora de oro en trauma, que es una hora determinada donde vamos a encontrar el mayor número de sobrevivientes, ¿sí? Ya habíamos perdido realmente mucha esperanza en encontrar sobrevivientes. Sin embargo, posteriormente encuentran a otro jugador. 5 horas después, Elion Neto dio señales de vida. Por donde yo encontré a Jackson, él estaba por allá a unos 4 metros. Entonces fue un milagro haber encontrado prácticamente 5 horas después a otra persona con vida. O Instituto Médico Legal de Medellín já identificou os corpos dos 71 mortos no acidente do avião que levava a Chapecoense. E logo no início da manhã foi confirmado que realmente tinham sobrevivido 6 pessoas e o resto, infelizmente, tinham perdido a vida. E aí eu esperei, então, chegar umas 7 horas que a gente tinha certeza que que eles pararam as buscas, que não tinha mais sobreviventes para acordar minha sogra. E ai, foi horrível, assim. A primeira pessoa que me passou pela cabeça foi o Sandro, pela criação, pela amizade. Ele me chamava de... Ele me chamava de irmão. E eu também, é claro. Você imagine uma pessoa como nós, que estávamos ali diariamente, que todos eram nossos amigos, e você tem que confortar a família daqueles que perderam a vida. Chapecó amanheceu em estado de luto, muita tristeza por parte de torcedores, os familiares dos jogadores também querendo informações. Eu não tive coragem de ir no estádio, né? Aí começou a se criar uma aglomeração no estádio de gente. A gente perdeu muitos amigos, a própria sociedade, não só jogadores, né? Então, foi muito triste. Cara, chovia muito, parecia uma cidade chorando, todo mundo chorando. Realmente muito triste, cara. Muito triste a cidade toda. Eu acho que o Brasil, o mundo todo, né? Se tornou uma notícia mundial. Você via um desespero em cada rosto que você olhasse, você percebia. É uma comunidade muito pequena onde todo mundo se conhece e você simplesmente desaparecer da tua vida tantas pessoas assim é complicado. Agora eu posso fazer uma pergunta? Como vocês da imprensa estão se sentindo
perdendo tantos amigos queridos lá. Você pode me responder? Não. Não. Posso te dar um abraço em nome da imprensa? Mariana não entende, né? Que tem 3 anos mas o Pedro já ia me entender, assim. Aí eu acordei ele, né? Contei pra ele, já... Ai, tinha toda essa coisa, assim, que tu tem que trabalhar e né, explicar pra eles que né, o pai não vai voltar e que realmente né, eu não tinha mais esperanças, porque... Enfim. Você imagina uma cidade que foi atingida por uma tragédia. Uma cidade inteira. As pessoas elas não tinham motivação nenhuma para trabalhar, não tinham motivação nenhuma para sair na rua. Foi uma semana muito longa, cara. Dormir, tu dormia porque o teu corpo adormecia, né? Mas... realmente era sempre dormindo e acordando. Chegava um ponto, um ponto que o teu corpo, ele, fisicamente, ele não aguentava. E aquilo foi uma eternidade, porque aqueles dias não passavam e o desespero era cada vez pior. A cidade era impressionante. Você escutava a grama dos canteiros da cidade, assim, crescendo. O silêncio era absurdo. Era ensurdecedor o silêncio, a tristeza, o semblante das pessoas. Você parava num semáforo de carro e olhava para a pessoa do teu lado, a pessoa estava desmontada. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui percebendo quantas pessoas eu tinha perdido. Porque daí tinha o roupeiro, que era da minha época, o preparador físico da minha época, o preparador de goleiro da minha época. Todos nós perdemos aí muitas pessoas queridas, cara, que realmente a gente vai levar para os nossos corações a vida toda. No lo alcanza a explicarse de verdad que lo que sucedió ese día. Nosotros pudimos haber estado en esa misma situación. Entonces volvimos esto como algo propio, muy sentido, y que lo que queríamos primero era ayudar al club, a Chapecoense. Posterior, en la madrugada de ese lunes tan trágico, decidimos con la alcaldía realizar, pues digamos, el mismo momento en que íbamos a jugar ese partido, un homenaje a Chapecoense por esa tragedia que se había tenido. Se ha tomado la decisión por parte de la Junta, la Presidencia y todos nosotros de entregarle, digamos, el título a Chapecoense. Invitamos a la ciudadanía que quisieran venir al estadio como gesto de solidaridad, pero la verdad no dimensionamos de que iba a venir tanta gente y tuvimos que cerrar puertas casi 3 horas antes del evento. Deportivo del Chapecoense es fiel muestra de la grandeza del espíritu que hace del fútbol suramericano el más apasionante del mundo. Y ante los sucesos trágicos en la Confederación Suramericana de Fútbol estamos de luto y nuestras oraciones y corazones están con las víctimas y con sus familias. No olvidaremos la actitud del Atlético Nacional todos sus hinchas que pidieron que se concediera el título de campeón de la Copa Sudamericana al Chapecoense.
Solo espero de que sus corazones cada vez más se vayan sanando, igual que el nuestro. Boa tarde, Evaristo. Boa tarde a todos. Vamos começar falando da melhora do estado de saúde dos 6 sobreviventes, especialmente os 4 brasileiros. O Rafael Renzel, jornalista, abriu os olhos, está tentando se comunicar. O Neto, jogador, também melhorou muito. O Jackson Foman, o goleiro reserva, e o Alan Ruschel, que é lateral direito, eles tiveram uma melhora significativa no quadro de saúde. Agora há pouco aqui no IML. Eu lembro do meu pai no hospital, e lembro da minha esposa falando que vai ficar bem, vai ficar tudo bem, meu pai me mostrando foto, vídeo da minha mãe, falando que vai ficar tudo bem. E aí foi quando eu comecei a perguntar pro meu pai, na verdade, o que estava acontecendo, né? E aí, eu acho que no dia depois, aí foi quando o médico acabou me contando o que tinha acontecido. O que eu lembro mais é quando minha família chegou no hospital. Então, são essas as lembranças. Só lembro que eu acordei depois de 10 dias em coma. Aí escutei o pessoal, os médicos, os enfermeiros falando em espanhol. Falei, meu Deus, eu tô em outro país internado, o que tá acontecendo? E aí quando o médico do clube chegou com a camisa da Chapecoense, eu perguntei do jogo, eu lembrei do jogo. Não lembrava do acidente, falei pra ele, o que aconteceu no jogo? Eu machuquei no jogo e ele falou, machucou. Você machucou no jogo, machucou o joelho. Eu tava tão debilitado que eu nem percebi que era mentira. Vi minha esposa, vi o pastor da minha igreja de Santos, vi meu pai, meu irmão, e eles tinham até medo de fazer carinho em mim, porque a minha filha falava, você não vai fazer um carinho no seu pai? Ela falava, não, pai, eu tenho medo de te machucar, porque eu tava muito machucado. Meu filho de 12 anos, na época com 11, quando ficou sabendo do acidente, ele disse que não era para se preocupar, que meu coração batia no peito dele, que eu estava vivo. Encorajou todo mundo na fé, na esperança e disse, olha, meu pai está vivo, sinto o coração dele bater no meu peito. Dá um abraço. Os primeiros que chegaram foram o Rafael Renzel e o Alan. E aí, quando ele me viu, assim, ele falou Kleberson. E ele começou a chorar muito, muito. E foi bem pesado, assim, sabe? É estranho essa coisa dos sobreviventes. É estranho. Porque é um sentimento muito... Ao mesmo tempo que tu tá feliz, né? Porque eles estão aqui, porque eles sobreviveram. E tu tá feliz por eles. Tem essa dor de saber que o teu marido tava junto e não tá aqui. Na verdade, é muito difícil, assim, quando eu encontro algum familiar ou alguma esposa, né, de jogador, assim, de atleta que acabou falecendo, porque eu tenho contato muito mais com a Letícia, que é a esposa do Danilo, porque a gente tinha uma amizade muito grande aqui. Eu, o Danilo e o Foman, a gente andava muito junto aqui. Eu frequentava a casa dele, ele frequentava a minha casa quase todo final de semana. Não tinha nenhuma pessoa que chegava aqui e podia falar mal do Danilo. Porque ele era um cara do bem. Ele até chamava nós assim de amado. O amado, mas ele era um cara muito amado. Né? Ele era um cara muito carinhoso. Ele não tinha maldade. Ele era um cara realmente especial, era um cara do bem. Uma das minhas missões era tranquilizar o coração das pessoas que perderam seus entes queridos. Fui à casa de muitos, encontrei muitas viúvas também, familiares, para dizer que ninguém sofreu no acidente, que não houve desespero, que ninguém saiu correndo para os corredores, como no primeiro momento havia sido dito. A primeira coisa que eu falei para ele é que ele tava muito feio. Que ele tava careca, daí ele tinha só um cabelo aqui assim, aqui os caras não raparam direito, né? Então deixaram um maço de cabelo aqui, eu falei pra ele que tava muito feio com aquele cabelo. E ele falou pra mim, não, tu tá bonito, sem dente aí, tá bonito. Eu não tinha dente, bonito tá tu com essa orelha aí. Cerro Chapecoense
Chapecoense acogió a 4 de los sobrevivientes del accidente el pasado 28 de noviembre. Hasta allí llegaron Alan Ruschel, Elio Neto, Jackson Follman y el periodista Rafael Hensel. Eu e Neto, quando chegamos no aeroporto, quando abriu a porta do desembarque, parecia que um parente estava voltando para casa depois de muito tempo. A Colômbia nos deu uma lição que vai ficar marcada para o resto da história. Nós não tínhamos ligação econômica, esportiva, cultural, absolutamente nada com Medellín e o povo colombiano. O mínimo que eu podia fazer era voltar até lá e agradecer eles. Eu fui como vítima porque eu queria ir lá rezar, eu queria conhecer, mas eu queria ter esse lado do jornalista de querer ir lá e descobrir tudo o que aconteceu. Eu acho que, sabe, aquele momento que eu precisava, assim, que foi importante, né? Que depois que eu saí de lá, eu me senti mais em paz, assim. Eu voltei exausta dessa viagem, exausta. Mas, ao mesmo tempo, foi bom saber que eu fui lá e busquei tudo que eu queria buscar, assim. Tive a oportunidade de ver os bombeiros que me resgataram, que me viram, que me resgataram primeiro. Conversei com o pessoal da caminhonete que me botou na caminhonete para me levar até a ambulância. Pude realmente agradecer, abraçar pessoalmente e poder dizer para eles o meu muito obrigado. Assim, acho que foi o momento mais marcante na minha vida, foi poder chegar lá e agradecer eles. Não há como saber se é sobre ontem à noite, melhor nem tentar entender. Olho para o espelho, já não penso em solução. Estava o sinal vermelho quando peguei a sua mão. Lembra os unicórnios e as risadas pelo chão. Chuva de estrelas, choque dos corpos pela contramão. Foi muito maior do que uma pessoa que causou tudo isso, né? Teve muitas pessoas culpadas. Vejo também que agora não vai aliviar a minha dor. Dizer, você foi o culpado. Não vai mudar a minha dor, não vai trazer de volta. Então, prefiro que não nem conheça essas pessoas. En el reporte del Aerocivil, pues ahí muestran que no hubo combustible, no quisieron tomar los alternos. Entonces supongo yo que fue como el exceso de confianza. Y aún todavía me pregunto por qué la tripulación nunca me notificó desde un primer momento que tenía un inconveniente. Y aún así, sin combustible, a 21.000 pies que ya tenían 2 motores menos, aún así no me decían nada. Até de quem já havia abastecido o avião e sequer informado de que não havia mais combustível nos outros pousos que foram feitos, né, com o mesmo limite de combustível. Isso falta de informação. Alguma autoridade falhou muito isso. Também o plano de voo que foi aprovado em Santa Cruz de la Sierra para atravessar a América de novo, repito, né, com o tempo da viagem ser o mesmo da capacidade da aeronave, da autonomia da aeronave, do piloto, enfim, uma série de erros. En tránsito aéreo se manejan como 2 conceptos. Uno es la prioridad y el otro la emergencia. La prioridad, pues que la aeronave, según la normatividad, en caso por lo menos de combustible, se requiere que tengan mínimo 1 hora y 45 minutos para sostener en estos vuelos internacionales. En la emergencia no, en la emergencia pues ya te dice, tengo aproximadamente 15 minutos. Igual hay un margen de tiempo de todas maneras y eso lo manejan todas las compañías. La emergencia fue prácticamente 2 minutos antes del impacto. Igual ya la pista estaba libre desde el primer momento que él me dice prioridad. Nosotros ya teníamos prácticamente todo eso desocupado, todo para atender esa aeronave. Condenar, não condenar, quem somos nós para condenar, né? Quem fez e quem tomou qualquer tipo de decisão.
Eu acho que a ganância foi a grande culpada disso. É igual o homem que bebe e dirige. Ele bebe e sempre dirige, nunca dá errado. Mas vai ter uma hora que vai dar errado. Yo me siento tranquila en ese sentido. Siento que hice las cosas como las debí haber hecho. Utilicé todos los procedimientos que estaban establecidos para eso. Utilicé todo mi experiencia, mi profesionalismo, mi tranquilidad, mi sentimiento de saber que también soy mamá y de un piloto. Yo utilicé en ese momento todas las herramientas que tuve a mi alcance y en ese sentido me siento tranquila. Chapecoense é o grande lazer da cidade. O torcedor da Chapecoense realmente é diferente. Ele passa uma força maravilhosa para todo mundo. Antes chegou a ter alguns minutos de pensar que não ia continuar, mas como a gente sabe que todo mundo gostava do clube, vestia a camisa, ninguém ia deixar o clube terminar, e em homenagem também aos que foram. A gente estaria mentindo se não pensasse que talvez aconteceria alguma coisa com o clube, mas eu acho que nunca vai deixar de existir a Chapecoense. Então, a existência da Chapecoense é questão de necessidade para a cidade. E não só para a cidade, para o estado todo. Passou aí 3, 4 dias, se reunimos, né? Vamos pensar adiante, né? Vamos fazer o quê? A gente não vai acabar tudo aqui. Nós temos 2 opções, ou a gente pensa adiante, ou a gente baixa a cabeça e acaba tudo, que eu acho que não é o que eles queriam, né? Que eu acho que não é o que o pessoal da cidade quer, e o que eu acho que não é o que o Brasil quer. Eu acho que todo mundo quer que o clube se reerga novamente, eu não sei como, mas vamos ter que fazer alguma coisa. Eu recebi o convite do seu Plínio, que é o presidente, para trabalhar lá no dia que eu estava pegando os pertences do Kleberson. O seu Plínio me ligou e perguntou se eu tinha condições psicológicas assim, de trabalhar lá com eles. Quando eu fui pro clube, eu podia ajudar. Eu me sentia menos vítima lá dentro. Porque a dor era tão grande que lá eu podia abraçar, eu podia, sabe, consolar as pessoas. Então me fez muito bem eu estar lá. Porque acho que eu me tirei um pouco essa coisa assim, eu tava só recebendo esse carinho, eu podia dar também. Acho que se eu não tivesse filho seria muito pior, sabe? Porque eu acho que é por eles que você, às vezes, cria essa força, que você tem essa vontade, assim, por eles. Faz bem, me faz... porque às vezes tu tá destruída e tu pensa, não, eu tenho que passar segurança pra eles, eu tenho que mostrar que eles não têm mais o pai, mas eles têm uma mãe aqui, sabe? Que vai lutar, que tá aqui do lado deles. E nós tínhamos praticamente 20 e poucos dias para formar uma nova equipe. E nós ficamos com 3 atletas. Nós temos que contratar no mínimo mais 25. Por muita sorte, o Ney também não estava na viagem, né? Que é o nosso diretor de futebol hoje. Tivemos a mesma ideia, não, vamos tocar o barco, não podemos parar. Eu acho que nós vamos ter que dar um jeito e arrumar uma solução. Rapidamente foi montada a diretoria porque nós sabíamos que tínhamos pouco tempo para montar uma equipe, porque o campeonato catarinense já começaria no início de janeiro. As pessoas entenderam que a minha pessoa seria a pessoa a conduzir a Chape. Eu aceitei como uma missão. Muitos clubes brasileiros nos ajudaram, né? Porque se você não tivesse a ajuda de alguns clubes do Brasil, você não teria condições financeiras para contratar 20 e poucos jogadores. Foram de um gesto de solidariedade incomparável. E quando existe esse comprometimento na vinda desses atletas, você só pode esperar coisas boas.
logo depois do Natal, me veio a primeira ligação do meu empresário falando que tinham 4 times interessados em mim e 3 eram para eu poder aparecer normalmente assim, no futebol e o outro era por uma responsabilidade muito grande, né? Aí eu virei pra ele e falei assim, eu quero saber só da responsabilidade grande. Que eu meio que imaginava, assim, sabe? E aí ele falou pra mim que era Chapecoense. Eu falei assim, mano, eu não quero escutar nenhuma outra proposta. Ele, não, são coisas boas. Eu falei, liga lá pro Rui e vamos pra Chape. Eu, particularmente, quando eu cheguei, a cidade inteira tava muito triste, né? Torcedores me encontravam na rua, as criancinhas pequenininhas me abraçavam e pediam pra trazer alegria de volta. Hoje, nós estamos muito felizes pelo que está acontecendo com o novo clube, né? Esses atletas que hoje fazem parte da Chapecoense, todos eles vieram escolhidos a dedo. Não foi assim, qualquer clube. Não, leva esse jogador que nós emprestamos, não. Todos eles que vieram, a gente fez a mesma pergunta para eles. Tu sabe qual é o clube que está vindo jogar? E não, eu sei e eu vou, é porque eu quero. A gente sabe que a gente não vai trazer de volta o pessoal que se foi, a gente não estamos substituindo ninguém. Nós jogadores sabemos que quando você monta um time, sai 5, 6 e vem 5, 6, vem 10 jogadores diferentes, já é complicado. Imagina quando vem 30 jogadores diferentes, você imagina. No primeiro jogo aqui foi muito emocionante. Nos primeiros jogos do Campeonato Catarinense foi muito emocionante, da Libertadores, da Recopa. Ver a alegria do torcedor pra gente é maravilhoso. Tanto que eles sofreram e estão tão felizes agora do que nós estamos fazendo por eles. Não é a nova Chape, essa é a Chape. Só estamos dando continuidade do que foi iniciado. Hoje a história continua e continua com vitória. Pouco mais de 5 meses depois da tragédia na Colômbia, a Arena Condá voltou a ficar lotada. Dessa vez não para chorar, mas para ver Arthur Moraes levantar a taça de campeão catarinense. Não caberia a mim ficar jogado num canto, chorando ou me lamentando pela minha perna que eu perdi. Eu ganhei minha vida, ganhei minha segunda chance de viver, então eu comemoro muito. Eu sempre falo que hoje, com uma perna, eu consigo chegar mais longe se eu tivesse com as duas. Eu procuro levar a vida assim, sempre com sorriso no rosto. Acredito que eles vão arrebentar, que eles vão superar as expectativas. O Alan Neto, eu acho que eles vão voltar melhor do que eles estavam antes. Vou voltar a jogar. Vou voltar a jogar, não sei quando. Talvez esse ano, talvez ano que vem, mas eu tenho muita fé que logo, logo eu vou estar dentro de campo de novo. O médico me explicou, falou, Neto, você não machucou no jogo, você caiu no avião. Você teve lesões, eu tive lesão no joelho, na coluna. Ele falou pra mim, o tempo pouco importa, o que importa é você voltar bem.
A partir do momento que eu saí do hospital de Chapecó, já foi onde eu já botei na minha cabeça que queria voltar a jogar, né? Que eu poderia voltar a jogar e que teria grande possibilidade disso acontecer. Eu creio muito que muita gente está torcendo pela minha volta, torcendo pela volta do Neto. E acho que vai ser um momento emocionante, um momento único. Na verdade, eu vou estar realizando um sonho, né? Pela segunda vez. Eu realizei o primeiro há 10 anos atrás, que foi quando eu me tornei um atleta profissional de futebol. Tô jogando contra o Barcelona, né? Que não é qualquer time, né? O Neto, ele falou pra mim uma coisa que... Ele falou assim, tu não tá acreditando, tu vai jogar no Camp Nou, cara. Tu vai jogar no melhor campo do mundo, contra o melhor time do mundo. E aí quando eu paro e penso, né? Cara, realmente eu vou jogar contra o Barcelona. Na verdade, vai passar um filme na minha cabeça, né? Vou pensar em muita gente ali. Vou pensar nas pessoas que se foram, né? Vou pensar nos meus amigos, no Neto, no Foman, na minha família. Eu quero ser esse exemplo bom para as pessoas. Quero ser esse exemplo bom de superação, esse exemplo bom de vontade. A saudade ela é enorme e o que fica mesmo os momentos bonitos que a gente viveu, as alegrias. Eu, graças a Deus, consigo levar só o sorriso de todos. O Pedro vai ter essa lembrança dele, né? A Mariana já não vai ter, porque é pequena. O Pedro já vai recordar para a vida toda, assim, do pai dele. Mas uma coisa assim que eu até converso bastante com o Pedro e passo, a gente recebeu muita ajuda de pessoas que eu nem conhecia, mas que conheciam ele e que gostavam dele. A gente recebeu toda essa ajuda porque o teu pai, enquanto ele esteve aqui, ele foi uma pessoa muito boa e as pessoas gostavam dele. Então é esse sentimento que eu quero que ele leve, assim. Tudo que a gente puder fazer, tudo que tiver ao nosso alcance para fazer, para manter a Chapecoense forte e entre os melhores, nós vamos fazer. E que eles olhem por nós, que torçam por nós, onde eles estiverem, que a cada gesto que a gente faz pela Chapecoense, para mim, eles estão olhando e me força a fazer bem feito, fazer da maneira correta, como eles faziam também, né? Como eles gostavam que seria feito. Eu jamais vou esquecer essas pessoas que deram tantas alegrias e representaram tão bem esse time. Jamais vou esquecer eles. Eu espero que eles estejam bem. Oro para que Deus receba eles, continue com eles de braços abertos, porque são pessoas